Olá, 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 sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui no canal do Corretor Máquina de Vendas. E esse é a versão nossa bate-papo do nosso podcast, onde eu recebo sempre aqui na minha imobiliária grandes incorporadores, donos de imobiliária, corretores de imóveis de sucesso, para poder estar te mostrando os caminhos que essas pessoas seguiram para alcançar o sucesso. E esse é um sucesso que todo mundo pode alcançar, inclusive você. E hoje eu estou com convidados super especiais aqui, estou com a galera da Riso Imóveis, Leonardo Riso e o Rafael. Obrigado, pessoal, pela visita aqui. É um prazer conversar com vocês. Valeu. E esse daqui, deixa eu só explicar rapidinho, é o nosso podcast. O objetivo é a gente fazer uma coisa mais soltinha aqui, um papo mais conversa de boteco mesmo, a gente contar um pouco da nossa história, de como foi que chegou em resultados, sem ficar aquela coisa marqueteira assim, tá? Então, muitíssimo obrigado aí. E, cara, queria começar com vocês. Na verdade, não tem como falar. Para quem não é de Goiânia, a Riso, hoje marca Riso, né? Foi durante muitos anos o nome do fundador, Leonardo Riso Imóveis, e é uma marca icônica dentro da nossa cidade. Talvez uma das maiores, talvez se não a maior, uma das maiores marcas na história do mercado imobiliário de Goiás. E não tem como eu começar esse papo aqui sem te perguntar, Leonardo, como é que foi esse começo? Muito engraçado. Enfim, nasci na cidade de Goiás, antiga capital. Morei até os 13 anos. Tive uma infância brilhante, uma formação acadêmica maravilhosa, pública, porém maravilhosa. Vim para Goiânia, comecei a trabalhar no mercado imobiliário por acaso. Eu era assistente de corretor. Como assim assistente de corretor, cara? Era o seguinte, naquela época, em 73, quando aqui cheguei, a imobiliária da moda era a imobiliária Faisal. E os compradores dos imóveis da imobiliária Faisal eram os empregados domésticos, as pessoas que trabalhavam e tinham horário do almoço só para ir ver o imóvel e comprar o imóvel. Ninguém comprava o imóvel se não visse o imóvel. Então, o corretor, que era o Max Bufais, o dono da imobiliária, trabalhava até às 11, depois ele ia para casa almoçar, e eu, então, tinha que ficar no horário dele do almoço, assistente corretor, pedindo a esses empregadores, essas pessoas que fizessem fila para comprar. Então, eu tirava o pedido, e ele chegava, assinava, recebia a comissão e me dava 20% do que ele ganhava como corretor. E aquilo para mim foi maravilhoso, eu achei encantador, e logo aos 16 anos eu tirei minha carteira de corretor, era corretor lá na Faisal, e eu ganhei muito dinheiro, que cheguei aos 18, falei, quer saber, agora que eu já ganhei meu dinheiro, eu vou para os Estados Unidos, eu quero ser ator. Entendeu? Pô, eu nasci numa cidade que é patrimônio da humanidade, tem uma escritora conhecida no mundo, porque eu não posso ser ator, né? Tem o Ciron, meu amigo, que é artista, fui para os Estados Unidos para ser ator. Ciron Franco. Ciron Franco. Aí, ele também é da cidade de Goiás. Sim. Então, fui para os Estados Unidos e tal, chegando nos Estados Unidos, fui morar em Corpus Christi, Santo Antônio, no Texas, ali no Golfo México. E morando lá, eu vi o progresso de Dallas, primeira crise do petróleo, e Dallas, então, explodiu. Até então, não era a cidade expoente maior do Texas. Nós tínhamos Austin, que é a capital, Sim. surgindo Houston, o centro médico, e Dallas perdia para Fort Worth, porque eram extremamente cowboys. E Dallas chegou com petróleo. Aqui no Brasil teve uma série, aquele Dallas, não sei se é seriado Dallas, né, que conta a história direitinho. Então, o petróleo chegou ali, mudou tudo, e aquele Planalto virou uma grande cidade, uma grande metrópole, e tudo surgiu. Tinha uma história, porque a história que Dallas tinha antes disso é que Kennedy foi alvejado lá. Sim. É uma tragédia só. E depois disso, só coisas de modernidade, empreendimentos imobiliários, Stripway, que era a moda aqui, começou a surgir em 80. Então, quando eu vi aquilo, e o problema de visto, eu queria ser ator, mas tem problema de visto. Isso você tinha quantos anos? Eu estava com 18 anos, para 19 anos. Aí, cortando de visto, eu tinha que ir para El Paso, Texas, El Paso, México, fazer essa transição para renovar visto a cada 90 dias. Aí eu falei, quer saber? Isso aqui é muito parecido com o Brasil. Eu vou voltar e vou montar uma empresa imobiliária. E voltei em 77. 78 eu fundei a Riso. Como eu tinha trabalhado na Faisal, eu conheci todos os pioneiros do mercado imobiliário. Lorival Lousa,
que é aqui onde nós estamos hoje. Sim. Jerônimo Coimbra Bueno, é dono do setor Coimbra, Vila Coimbra, setor Bueno, Cidade Jardim, Serrinha, Buriti Serendo e aí Jardim do Cerrado, naturalmente. É um homem de 60 mil imóveis, proprietário em Goiânia, essa família. Então, conhecia todos eles, coisa e tal. Fundei a empresa, começamos a trabalhar no Jardim Goiás. Eu vendi o Jardim Goiás à prestação, ali onde está o Ministério Público, direitinho, em 83. Entendeu? Em 83 eu vendi a prestação para o Lourival, que ele precisava fazer uma carteira para pagar a dívida do shopping. Porque ele, É mesmo? Porque ele ia perder o shopping. Só para explicar para quem não é de Goiânia, a gente está nesse bairro que a gente está comentando aqui. O bairro mais valorizado de Goiânia hoje. Hoje, o bairro mais valorizado de Goiânia. A gente está exatamente em frente ao maior shopping do Centro-Oeste, acho que Isso deve ser, né? É o Flamboyant. E o dono dessa área, que era tudo fazenda, era tudo mato, e o dono dessa área é o Lourival Lousa, né? Então... eu trabalhei com ele 25 anos. Eu fui procurador dele 25 anos. Que legal. Então, o que aconteceu? Aí ele construiu o shopping em 83, é o ano que eu nasci, meu. Você tem noção, o shopping já estava pronto. É um visionário. Ele é um grande... porque a 136, ela, que é a avenida a Jamel Cecílio, que é a avenida que corta hoje a cidade e traz aqui para essa região, e também o acesso para os condomínios e tudo mais que tem hoje, ela não existia, né? Então ela cortou uma invasão. Ela né? sempre existiu. Acontece que esse fundo de vale do Córrego do Botafogo, como era uma área pública, ela foi invadida. O poder público nunca ocupou o seu espaço. Sim. Então ela foi invadida. Mas já era 2 pistas? Não era uma pista só. O que aconteceu? Era preciso abrir a segunda via, porque esse sistema que liga é essa GO, mas esse não é o único. Você tem o 83 que liga com a Atílio. Sim. Você tem esse aqui da Unip, que dá segmento, e você tem o Laranjeiras. Então você tem 5 veias artérias que levam para essa região. Que leva tanto para a BR, que é a principal escoadora. Para BR e, consequentemente, porque depois da BR, que não é BR... Sim, que é o Avenida. Não é aqui, porque é Avenida L mesmo, não é BR. A BR passa depois do autódromo. Como eles nunca fizeram o Anel Viário de Goiás, o Estado e o município estão atrasados 40 anos em termos do que foi projetado. Entendi. Para você ter ideia. Então, o que aconteceu? Aí, em 88, um breve histórico, foi feito a Constituição, a revisão da Constituição, e todas as cidades eram obrigadas a ter plano diretor. Sim. Então, Goiânia, que é uma cidade que foi planejada, já estava desfigurada. O manto de Nossa Senhora estava totalmente desfigurado. Nossa Senhora Auxiliadora, que é a nossa cidade, padroeira. A nossa cidade, assim como Brasília, ela foi uma cidade planejada, Curitiba, outras capitais assim, e a gente tem o arquiteto no centro da cidade, ele construiu uma praça onde tem o governo, né, do estado, e aí saem as avenidas e formam um manto. É uma coisa seguinte, né? É um papo interessante, se a gente for falar sobre isso, leva um tempo. Vai embora, né? Vai embora tempão, porque é o seguinte, nada é por acaso. A cidade de Goiás, que é patrimônio da humanidade, é uma cidade que foi projetada na Escola de Arquitetura de Paris. Sim. É uma encomenda da coroa portuguesa ao governo francês da arquitetura para fazer a cidade. Por isso a gente tem tanto arte deco. Exatamente, cidade de Goiás. Consequentemente, o melhor aluno, depois um brasileiro carioca dessa escola, foi o Atílio Corrêa Lima, que é o arquiteto de Goiânia. Sim. Então, a profissão dele acadêmica é toda francesa. Você tem um arco, um centro e raios que saem. Paris, você vê bem isso. Então, essa coisa foi, Goiânia é cidade planejada sobre isso, mas desfiguraram ela com o tempo. E o plano diretor 88, a gente redisciplinou tudo isso. Então, criamos, eu costumo dizer, a Nova Goiânia. Onde é a Nova Goiânia? Depois da BR, que é a Avenida L, é a Nova Goiânia. Aí nós levamos o Paço para lá, em 92, doamos a área para fazer a prefeitura, doamos aquelas áreas todas do lado ali para fazer isso, doamos um parque maravilhoso que começa ali na Avenida L, e depois do Alphaville, um pouco além, chamava Parque Los Andes, porque quando você vê Alphaville, você vê Parque Los Andes, Alphaville. Sim. É um desmembramento. Alphaville é um desmembramento, não é um loteamento aqui em Goiânia, não. Sim. Quando ele chegou aqui, já era possível fazer loteamento e já era possível fazer o loteamento e com lotes que eram de 1.200. O que fez, eles fizeram desmembramento para fazer lote de 600, 500 metros. Certo. Que eu acho que está certo até. Então, aconteceu o seguinte, se você for observar, onde está a prefeitura, do lado direito tem a cruz, que é a catedral. Sim. Então, nós íamos refazer aquilo que foi projetado em Goiânia.
Do outro lado da GO, você vê o Centro Cultural. Sim. Então, de formas que você saía do lado de cá, percorria todo aquele parque que está ali hoje, com Alphaville eles fizeram aqueles lagos intercedendo. Esse fundo de vale atravessa atrás do autódromo. Sim. Depois do autódromo, você vem com ele, que é a Avenida Barreiro, e encontra no Niemeyer. Sim. Então, nós estamos fazendo um manto novamente. Está refazendo o projeto original da cidade. E nessa região era só condomínios horizontais. Sim. Então foi aprovado em 92 isso. Para você ter uma ideia... E essa desfiguração, desculpa te interromper, mas essa desfiguração da cidade, puxando agora um pouco para o espelho nosso, nós, no mercado imobiliário, nós somos também responsáveis por isso? Lógico. No plano diretor de 92, a gente deixou bem claro. Porque qual é a visão minha do mercado? A visão minha do mercado é que eu não quero espaços vazios, eu quero espaços ocupados. Eu quero mercadoria para mim vender. Eu não quero que uma pessoa compre um imóvel e fique com ele. Sim, se ele quer comprar como investimento, então ele cuida do ativo. Sim. Que não pode uma cidade ficar desfigurada. Sim. Você tem áreas nobres que, se você for perceber, tem lote de baldio. Uhum. Entendeu? A ideia é fazer adensamento. Adensamento. Essa é a ideia. Então, surgiu o imposto progressivo em 92, que todo mundo achava um absurdo. Mas o imposto progressivo é para quem tem acima de 2.500 metros. Então, o cara poderia ter 5 lotes. Sim. Que não teria esse negócio. Então, para ele não segurar a cidade assim, né? E não poderia fazer parcelamentos sem ter toda a infraestrutura. Em 92, não podia ter parcelamentos em fundos de vale. Então, o que acontece? Isso é um movimento que aconteceu, na verdade, no Brasil inteiro. Brasil também. inteiro. São Paulo teve muito isso. O que aconteceu? Então, esse jogo que estava definido que seria daquele jeito, 4 anos depois, entra um novo prefeito, entra com um projeto, entra atendendo interesses de grupos que querem adensar onde não poderia adensar, acaba adensando. Então, virou essa coxa de retalho hoje, nossa. E me conta um negócio, isso foi tudo baseado só em força política ou rolava muita grana também para poder fazer com que os caras aprovassem essas coisas? Eu até diria para você só de forças políticas mesmo, porque o mercado não gera essa grana para poder pagar essa comissão. Entendi. Entendeu? Eu tô falando porque, por exemplo, eu acompanhei Brasília. E, cara, lá em Brasília, Águas Claras, eu vi 3 administradores regionais saindo presos de lá. Não, mas Brasília tem uma coisa muito simples, que eu acho também que é inaceitável, isso eu dizendo, é inaceitável que a maior imobiliária de Goiânia não seja a prefeitura. É inaceitável. Por quê? Porque ela tem que fazer políticas sociais. O segredo do IRI está aí. Toda a gestão dele, no primeiro ano, ele desapropriou, ele arrumava um espaço para ele fazer 4, 5 mil casas, porque ele sabia que ele estava lá plantando alguém que iria votar nele pro resto da vida, por gerações. Sim. Ele estava dando a dignidade básica do cidadão, que é moradia. Sim. Isso é louvável. Essa foi a atitude dele, fez assim em Redenção, na primeira, Bairro Feliz, isso, e chega agora no Jardim do Cerrado, que para mim será o maior bairro da região metropolitana de Goiânia. Mas é um bairro que ele já existe há 45 anos, projetado, não é ontem. Sim. No mercado imobiliário não existe mágica. Isso é ilusão. Você não sai de um alqueire para um metro quadrado e para uma fração com menos de uma geração. Sim, claro. É impossível. Não dá para comprar de tonelada e vender de miligrama assim, né? Brasília é o contrário. A Terra Cap é dona do espaço, ela loteia e vende. Aí, ela vai colocar em licitação que você tem tomador. Se o cara tem interesse, dá um dinheiro por fora para o cara soltar o negócio. Mas a gente tem muita coisa ambiental. O mercado ambiental irreal. Também. É ambiental, mas é uma coisa irreal. Brasília é irreal. É verdade. Tudo que existe em Brasília, a maioria não pode, mas em Brasília você vê. É verdade. Mas enfim, então voltando aqui, eu tô perguntando isso porque eu tô perguntando para todo mundo que vem falar comigo, que vai me contar um pouco dessa história, e todo mundo tem me falado a mesma coisa. Não, a gente não passou por pedido de dinheiro nem nada, mas obviamente tinha uma movimentação mas o custo, política. O que é o seguinte, se o jogo fosse 10% a mais ou 10%, tudo bem. O problema não é esse. O problema é que o poder público não tem obrigação com o tempo. Sim. E o empreendedor só trabalha com o tempo. Claro. Começa hoje e termina amanhã. Então você entra com um projeto de uma Ferrari na prefeitura, ele sai de lá um Fusca. Sim. Que corta daqui, corta dali, e com pessoas que, me desculpem, que às vezes não estão nem preparadas para estar ali. Que não tem essa experiência, né? Não, porque a maioria dos cargos dessa prefeitura, dessas pessoas que decidem, é comissionados. Sim.
Eles nem são funcionários de carreira. Né? Não vai estar lá no longo prazo. Não estudou para estar ali para fazer aquele negócio. É um cargo político. Então o mundo político interferiu no mundo administrativo do município e isso paralisou tudo. Então hoje um vereador, ele indica tantos funcionários, indica tantas coisas. E não é possível ser assim. O município tem que ser um agente arrecadador permanente para poder ser um agente de divisão de distribuição de renda. É inaceitável um município igual a Goiânia ter déficit de 10 mil unidades, muito simples. Pega o prefeito, vai ali, baixa um decreto na área tal, eu quero assentar essas pessoas e acabou. Entendi. E, bom, vamos lá, a gente deu uma saidinha aqui dessa primeira linha que a gente estava falando, você foi então para o Texas, que legal isso. Fui para o Texas, você voltei. Você viu esse modelo e volta para Goiânia. Vim para Goiânia e fiz. Então é o modelo, por exemplo, do Texas, minha ida para os Estados Unidos, condomínio fechado. Condomínio fechado a gente implantou aqui em 92. O Parque Los Andes é aprovado por nós em 92. Está aí onde é a prefeitura, onde está o Alphaville, a região mais dentro. E nós, como empreendedores, não empreendemos, por exemplo, no Alphaville, apesar de a gente ter o direito de empreender, porque o Sr. Lorival tinha nos garantido isso no documento, mas preferimos também não exercer esse direito de comercialização que nós tínhamos, porque ele nos orientou muito no sentido de comprar a área do golfe, que para mim hoje é o melhor case imobiliário de Goiânia. Sim. O golfe, eu estou dizendo para você, vou dizer para o mercado, não tem nenhum bairro que vai se comparar ao golfe em termos de valorização. Por um motivo muito simples, o golfe é uma ilha. Ninguém percebe isso. O sistema viário, que é que nós estamos falando aqui da 136 no início, e do Alphaville e todos eles, agora com a Avenida Barreiro, que vocês estão vendo França ali que saiu, dá para perceber, aquela avenida chega no golfe. Também, só para poder explicar para o pessoal que não é daqui de Goiânia, a gente tem um vetor de crescimento da nossa cidade, que é aqui na região sul, exatamente onde nós estamos. Que está projetado há 45 anos, não estou falando nenhuma novidade. É um condomínio atrás do outro sendo montado e é realmente o local que mais se valoriza. E mais valorizado de Goiânia. Hoje você tem essa região. Então, o que acontece? Essas coisas foram aprovadas lá em 88. Então você saiu do Texas entendendo esse movimento urbanístico, que ele não é um movimento total de adensamento, assim, né? Ele são espaços maiores. Né? São ordenamentos de espaços maiores. Então você tem que estar concentrado de quem são os proprietários, como que eles pretendem desenvolver isso. Eu costumo dizer que a gente é grandes gestores de bens. A gente é gestor de bens. Sim, você está mexendo com gente muito rica e que também não é fácil de convencer de lidar. E com a sucessão, então, é muito mais difícil. E você bota isso há 44 anos atrás. Entendi. Hoje é mais fácil. Hoje as pessoas sabem o que é home office, sabe? O que é manager office, sabe? Administration office. As pessoas sabem disso. Mas antigamente não sabiam disso. E o que nós fazíamos, a Riso fazia, é sempre trocar esses conhecimentos que adquirimos lá fora e fomos atualizando todos os anos, há 44 anos que eu viajo todo ano, 2 vezes por ano, dos maiores desenvolvimentos imobiliários do mundo. Agora, por exemplo, no final, estou indo para Dubai, para ver a exposição de Dubai, mas o objetivo é o Cairo, é o Egito, porque eu não sei se você sabe, a notícia saiu essa semana, mas a gente já está acompanhando há 3 anos, a China vai fazer uma cidade para propor ser a nova capital do Cairo. Porque Cairo virou uma cidade inadministrável, com 21 milhões de pessoas, ruas que conectam com ruas, sabe? Problema saneamento, problema sério. Então eles vão fazer uma nova cidade. Então assim como a gente acompanha Dubai nesses últimos 22 anos que surgiu Dubai, a gente vai acompanhar isso aí também, para saber como que pode ser desenvolvido. Então esse é o meu grande trabalho, trabalhar nessas regiões com grandes áreas. Legal. Sabe? Mas não é o mercado que eu mais gosto, não. O mercado que eu mais gosto é o varejo do dia a dia. Sabe? É você ter o produto. Você falou uma palavra agora, desculpa, que eu acho fundamental e é a primeira vez que eu escuto alguém falando no mercado imobiliário e eu advogo muito isso. Nós somos varejistas. Lógico, né? lógico. A gente, quando eu estou falando, eu vejo muito o corretor se posicionando, e a nossa audiência ela é muito de corretor, de donos de imobiliária, e às vezes a pessoa pensa muito no imóvel e ela não pensa como um negócio como um todo, para fazer comparações com outros business. Eu, particularmente, antes de entrar no mercado imobiliário, eu já tinha tido experiências, eu tive casa de câmbio, já tive clínica médica, já empreendi em vários sectores, até quando eu fui convidado pelo meu sogro, que é meu sócio aqui, vamos para o mercado imobiliário
imobiliário ele já estava fazendo isso há mais de uma década. E eu trago muito essa visão também de produto, de varejo, de vamos achar exemplos nisso. Mas essa não é uma figura maior do mercado. Eu gosto muito do varejo porque eu tenho o varejo como um mercado global. Sim. Sabe? Todos os corretores participam de todos os produtos de todos. Ele está no meio. Sim. Não é porque tem uma seleção. Isso são para essas empresas lançadoras que só existem no Brasil. Empresa lançadora do Brasil só existe no Brasil. Lá fora, o cara é empreendedor, ele lança o produto, quem vende é qualquer corretor autônomo no mercado. Sim. Tem acesso ao produto, porque na realidade quem paga o corretor é quem compra. Sim. Então é muito melhor quem compra ter um corretor privado, claro, bem assessorado, do que ele comprar um imóvel sem corretor. Sim, claro. Evidente que é. Você está falando nisso, inclusive, numa semana que a gente teve, logo após um vucu-vucu aí no mercado, com o Portal Zap fazendo uma publicidade aí, e onde incentivava o proprietário a compra particular, e foi um negócio que deu... Bobagem, porque, olha, eu, por exemplo, nunca comprei um imóvel que não tivesse um intermediário. Mesmo porque eu sempre comprei grandes áreas. Sim. E negócio assim. E na operação do dia a dia de compra e venda, a gente não trabalha porque ainda existe uma cultura do que é bom eu compro para mim, do que é ruim eu vendo para o outro. Claro. Então eu proíbo a empresa de comprar. A empresa não compra imóvel. Ela vende imóvel. Sim. E aí ela vende imóvel, o imóvel que as pessoas querem comprar. Então não adianta eu nadar contra a correnteza. Por isso que eu adoro o varejo. Sim. E o varejo é fascinante. O dinheiro que corre no varejo é 10 vezes o que corre no lançamento. Sim. Basta ver os cartórios. Você vai nos cartórios e você vê como que é as coisas. É claro. Então, e essa transparência desse mercado de varejo, ela depende da soma de todos os profissionais no mercado. Sabe? E isso vai balizar, inclusive, ITU, que se discute aí hoje tudo. Eu não sei por que a prefeitura fica fazendo planta de valores sem que ela tenha em mão todos os tributos que se paga de TBI, de transferência imobiliária, sabendo os valores reais. Sim. Então, é só pegar aquilo que ela sabe a oscilação ela que sabe, teve lógico, de avaliação. Fica esse negócio do outro achar que vai 45%. Isso é um absurdo. Sabe? E tá, mas aí, beleza. Então você vê isso como varejo, eu concordo plenamente. Eu estava comentando até, a gente teve esse movimento que eu também acho que é uma bobagem essa questão. Você vê isso como um problema? Porque, de verdade, eu acho até que a gente fez um alvoroço, e está certo de fazer um pouco de alvoroço com o Portal Zap para meio que mostrar os dentes. Mas você acha que isso é um problema real do mercado hoje? Você acha assim, é um puta problema porque o cliente vai fechar direto com o proprietário? O peer-to-peer? Olha, eu acho o seguinte, olha, eu acho isso, vou ser sincero, o cara que vende direto para o comprador, no mínimo ele está perdendo. Certo. Ou está ganhando demais do comprador. Sim, alguém, né? Alguém. Se ele tem um profissional, ele vai fazer uma análise. E eu costumo dizer uma coisa muito interessante. Eu costumo dizer que imóvel sem renda é amante sem uso. Você só paga a conta, se você for fazer a conta. Então, eu vou comprar um imóvel para quê? Primeira coisa. Então, o Rafael vai ser o melhor manager, o melhor executivo de imóvel de varejo de Goiânia, eu não tenho dúvida. Por quê? Porque ele trabalha, ele diz que ele não gosta de vender. Mas o que ele faz? Ele só quer atender o cliente dele em cima do que ele quer. Então ele é um excelente vendedor. É isso aí. Cara, tem uma... Sem saber, ele é um grande vendedor. Você já viu o Chorão do Charlie Brown Jr.? Ele fala assim, eu falo tudo que ela gosta de escutar, deve ser por isso que ela vem me procurar. Eu falo, cara, essa é a música da minha vida. Exatamente. Eu costumo dizer, a gente nunca vendeu nada, as pessoas compram. Mas, Fábio, eu acho que é o seguinte, no mundo, todas as profissões de intermediação, eu acho que elas estão fadadas a meio acabar. Sim, há uma pressão do mercado, né, para fazer isso. Que as empresas se capacitem, né, se desenvolvam nessa questão, né? Claro, consultoras imobiliárias. Mas vai ter plataformas que vão cortar o intermediário. Mas o que eu tô perguntando é mais ou menos o seguinte, é porque existem plataformas que ela pode até automatizar certos processos, e eu também gosto muito de acompanhar o que está acontecendo. Talvez eu não esteja no nível de vocês ainda de estar olhando o Cairo já, mas meu radar talvez seja um pouco menor. Mas eu também sempre estou acompanhando. Eu me mudei, até fui morar um tempo nos Estados Unidos, e cara, eu vi um monte de empresas lá fazendo testes, inclusive fazendo teste que eles chamam de peer-to-peer, né, que é uma pessoa comprando direto da outra, e todas essas iniciativas elas deram na água. Tanto que hoje eles estão muito mais ligados com as associações de corretores, fazendo muito mais incentivo. É modismo. O mercado imobiliário é um modismo também.
É um modismo. Se você nunca fez esse podcast que nós estamos fazendo, era uma coisa que não existia há 2 anos. Sim. Hoje nós estamos aqui tendo isso. Então, são ferramentas que vão nos levar ao encontro da satisfação. E o foco no final sempre vai ser né? Vai ser o patrão vai ser. aqui é muito Então, claro. eu O patrão costumo cliente, eu né? costumo dizer, eu não acredito em ninguém que tenha comprado imóvel, que não tem um expert no assunto do seu lado assessorando, que tenha feito bom negócio. Não conheço. Aí você falou uma coisa interessante, que tem um expert. É. O problema é que o mercado hoje é muito generalista. Eu acho que Sim. quem vai sobreviver a essa pressão tecnológica vai ser quem se virar especialista em determinado nicho. mas- de pessoas ou segmento de Mas o imóveis. modismo passa, filho. O nome não. O nome não. O modismo passa, o nome não. Então, se o povo sabe que você é uma pessoa que opina corretamente o mercado, que você sabe da necessidade do comprador e vende o que ele quer comprar, tudo bem. Se você for no modismo que todo mundo está fazendo e fazer seus amigos, seus clientes comprarem, e se eles comprarem alguma coisa porque eles não precisam, simplesmente pelo impulso da compra, eles tornarão seus inimigos. Isso é uma grande verdade. Eles tornarão o resto da vida. Aquele Rafael foi gritar nele e não deu certo. Tu sabe que a gente usa um critério que a gente roubou da IBM, e eles fazem uma análise que é de Bunch. E aí aqui a gente, em português, a gente botou Dante, onde a gente avalia 4 itens. Se o cliente tem dinheiro, mas na verdade dinheiro a gente está falando de capacidade financeira, Lógico. é dinheiro, autoridade, para saber se é ele mesmo quem vai tomar essa decisão de compra, né? Necessidade e se ele está no tempo. E, cara, necessidade é uma coisa que eu, às vezes, dou aulas e eu explico isso para as equipes, e muita gente, às vezes, ainda numa posição um pouco mais, sei lá, ainda mais introdutória, ainda pegando experiência, tem uma impressão de eu não preciso vender necessidade. Se o cara quiser comprar, é problema dele e pronto, eu só tenho que vender, eu só estou aqui para vender, não tô pra... não é verdade. Senhor, Principal a necessidade. Se você não entende necessidade... Perfeito, não argumenta, não tente vender o que ele não queira comprar, só porque você sabe Não, que ele tem dinheiro. Às vezes ele até quer comprar, mas quer comprar por motivo errado, né? Lógico, você tem que dizer, lá na frente ele vai lembrar de você. Isso. Eu Então- quero, eu vou, eu posso, mas eu preciso. Quando essa- ele precisa, a compra é imediata, né? Que é aí que você estimula a necessidade. Isso né? aí. Por isso que eu digo que ele vai ser um campeão de venda, entendeu? Então, todo esse lado meu prático que eu vi, hoje ele tem essas informações online. Eles trabalham com um processo hoje que eu Descomplica, que você deveria usar esse sistema nosso também, é que você tem acompanhamento desde a hora que o cara entrou e fez a ficha de tudo. Sim. Então, você está aqui no hub pensando e você recebendo informação de tudo que está passando no mercado. Sim. Aquilo que é interessante, que tiver de acordo, você aprova. Automaticamente, que ele já gera o contrato tudo automaticamente. Legal. Sabe? E isso vem acoplado também de uma estrutura financeira, para financiar as operações. Você vendeu uma casa aqui, no setor oeste, o cara quer comprar, mas o cara quer comprar a casa, mas ele não consegue pagar 3 milhões à vista, mas ele consegue pagar 3 milhões em 36 meses, isso, aquilo. Você tem que ter um agente financeiro para já dar essa solução. Sim. Entendeu? Essas operações casadas vão acontecer muito. Sim, é verdade. Né? Porque Então você voltou para cá, aí funda a Riso. Como é que foi essa aproximação com o Lousa? Como foi que você já conhecia esse pessoal? Lorival, né? Eu conhecia o Dr. Jerônimo Coimbra Bueno, conhecia todos os fundadores, e o Lorival estava por uma situação complicada, porque o shopping estava entrando água, estava ruim, ele queria desfazer do shopping, não achava comprador na época, que queria assumir a dívida, e ele teria que pagar a dívida. Você lembra de quanto que era? Não me lembro, não, mas eram coisas, na época que a gente fazia a conta, era coisa de 5, 6 milhões de dólares hoje. Entendi. Sabe? Coisa mais ou menos assim. Aí, pagar, e como é que paga isso? Aí ele falou assim, olha, o doutor Jerônimo Coimbra Bueno brincou, Lorival, tem um menino aqui, que você, com seus quase 75 anos, esse menino aí tem 22 anos, ele vai falar para você como é que resolve. Aí eu fui conversar com o seu Lorival, e ele falou assim, como é que você vai resolver minha vida? Eu estou devendo estando aqui, eu tenho que pagar. Eu falei, mas o senhor tem tanta essa propriedade? Ah, mas essa propriedade não vende, enquanto a prefeitura não fizer asfalto. Porque o Jardim Goiás ainda tinha aquele negócio, ele queria que a prefeitura fizesse asfalto na área dele. Sim. Você entendeu? E valorizando, eu falei, mas não pode, isso aí não pode, nós temos que fazer contribuição de melhoria. Não, quando eu faço contribuição de melhoria, tem que fazer primeiro. Então, resultado, essa A história, o que foi aquelas doações, inclusive, do Clube do Carro, onde hoje é o parque, tudo foi nessa época também.
que fecharam aquela... O Clube do Carro. Onde hoje é o Parque Flamboyant, né? Teve muitos anos que foi aquele negócio do Clube do Automóvel, não sei das quantas. Não, Automóvel Clube. Automóvel Clube. Não. Né? Esse é o então. Então, isso é o que a gente faz. A gente pegou o bairro dele direitinho. Ele tinha um problema, que tinha Automóvel Clube, que ele tinha dado a área para o Automóvel Clube fazer um clube, e o Automóvel Clube nunca fez o clube, e ele entrou com a reintegração de posse da área. Certo. E para ele conseguir a reintegração de posse, o que fizemos foi dar adensamento ao bairro em troca de doar aquela área para ser um parque público. Sim. E assim foi feito. E as pessoas que empreenderam no bosque financiaram a implantação do parque, juntamente com o Flamboyant. Uma operação urbana lindíssima. E o que você fazia era essa intermediação de juntar as pontas. De juntar as pontas. Esse é o trabalho. Mas mais pioneiro, que a gente vendeu da Avenida E à Avenida A. A Avenida A é onde está o Ministério Público. Sim. A Avenida E é onde entra o Serra Dourada, aquele triângulo. E aqui tinha muitas invasoras, a gente revendeu aqueles lotes e pagamos a dívida do shopping. Legal. Entendeu? Realizava a urbanização e fazia a venda. Né? Fazia a venda. E assim fez. E foi fazendo. Fui fazendo esse tipo de coisa. E foi desenvolvendo. E como eu já estava com ele, ele me disse uma coisa que foi muito interessante, que é a mesma coisa que o Dr. Jerônimo dizia. Ele dizia o seguinte, olha, em Goiânia, se você abrir os braços como Cristo Redentor, você tem Senador Canedo e tem Trindade. Você tem Santo Antônio, que é abaçado, aquela região, e você tem Aparecida. Só que a Aparecida está totalmente tomada. O loteamento de Aparecida é tudo da década de 70, 80. Então, todo tomado. Então, poucos espaços vazios. Já Trindade tem pouco, na época, nessa região de Trindade. Então, a gente concentrou nessas grandes propriedades, nesses extremos. Então, o Senador Canedo, a gente é pioneiro há 30 anos em Senador Canedo, o terminal de ônibus de Senador Canedo está dentro do Canedo 1. E nós estamos entrando agora no Canedo 4, com outra figuração de entregar um bairro pronto, como é na América. Porque esse setor também de loteamento, nós acreditamos que ele morreu. Não existe mais. Quem está nele, se não sair, vai quebrar. Por uma coisa muito simples. O loteamento, eu vendo o lote. O cara tem dinheiro para me comprar o lote. Mas não tem para construir. Não tem dinheiro para construir. Então o bairro vai ficar sempre desfigurado. O bairro ficando desfigurado, todo ano, o cara que está me pagando está me cobrando. Manda arrumar o bairro, está eu fazendo a limpeza. Por outro lado, está o município me tributando violentamente. E me negativando hoje em dia na legislação. E depois da negativação, ele pode entrar na minha conta e bloquear meu dinheiro do imposto. Então, eu vou entrar entre o mar e o rochedo, o marisco, no caso. Então não existe mais você fazer isso. Foi num tempo primário. Porque antigamente ainda fazia sentido. Porque a gente não tinha um agente financiador, o cara vinha no final de semana, ele construía com tijolinho dele ali. Mas isso morreu também porque a interferência do judiciário no mercado é total. Por exemplo, eu tenho um contrato irrevogável e retratável. Eu não posso destratar com quem comprou de mim, se valorizou. Mas quem comprou de mim pode destratar a hora que ele quiser. Então é uma coisa desleal. Começa daí. Outra é revisional. Outra indenização, outra é aquilo, outro. Então morreu. Hoje você tem que fazer um bairro, fazer uma casa em cima e vender e sair fora. Não dá para carregar carteira com esses riscos que existem hoje. Mas você acha que isso foi... Assim, eu entendo a parte evolução do jurídico, natural do mercado. Mas por um outro lado, a gente tinha um mercado que é comum de países pobres, que leva muito para o improviso quando a gente vende só o lote, porque o cara consegue pagar e ele mesmo vai construir. Constrói uma meia água e muda para lá. E sai mas aí também que vida digna que tem. Aí não tem reboco. Não, nada. Ele vai criar um porco, ele vai criar uma galinha, porque é o sustento dele, e o cara do lado quer fazer uma casa boa, como é que ele vai fazer uma casa boa? E quando a gente vê esses movimentos hoje de incorporadoras, como que trabalham com o popular, como a MRV, como essas grandes incorporadoras, você pode ter todas as críticas do mundo, mas o fato elas dão viabilidade financeira junto com o programa de financiamento. E ocupam espaços vazios. Ocupa os espaços e outra. E o cara, ele vai trabalhar com outra coisa, né? Parece um país normal, né? Desse jeito. Então, mas porque é o seguinte, é um sucesso deles. Porque eles pegaram essa classe juntamente com a garantia do financiamento e abriram capital e tem dinheiro para isso. Então, é o correto. Mas você nunca vai ver o MRV numa extensão de uma cidade. Não. Você sempre vai estar no meio da cidade. Sim, claro. Então, a área é adensada, não tem segredo. Entendeu? Sabe que tem mercado. Outra coisa é fazer expansão. Ela está no limite da cidade. É outra coisa. Nós estamos falando de loteamento. Então, também, se nós não tivéssemos feito esses loteamentos há 40 anos atrás,
nós não teríamos hoje as melhores áreas de Mas Goiânia. você, diferente de outros players, você não era o cara que a família era dono de todos, Nunca os terrenos, não, né? Nunca fui dono. Então, até engraçado. Não, eu tô falando porque muita gente que ganhou dinheiro, ele era o terreneiro, Vou né? te falar uma coisa impressionante. O senhor vai me chamar, metade das pessoas que conhecem acham que eu sou bobo, e as outras metade têm certeza. Porque é o seguinte, eu vou dizer para você por quê. Eu tenho outro lema. Eu administrei esses caras, 100 mil imóveis que eu vendi, vamos ver aqui, Jardim Goiás. Bueno também, tá? Bueninho, Cidade Jardim. No Jardim Goiás, eu que vendia esses lotes a prestação. Sabe quantos lotes eu comprei no Jardim Goiás? Nenhum. Eu sabia que ia adensar tudo. Eu não fui contratado para ter lote, fui contratado para fazer um trabalho de gestão de bens. Entendi. Eu tive que me conformar que eu ia ganhar no todo, e não comprando 1, 2 lotes. Claro. Você está me entendendo? Então eu vi tudo isso. Eu alegro, chego aqui hoje, vim aqui no seu escritório, na esquina, esses 2 prédios, Metropolitan e Brookfield, eram áreas públicas que o setor público licitou, só não citou a Casa de Vidro. Sim. Aquela outra esquina que você vê, aquilo ali eu vendia a prestação para um amigo meu, onde está a drogaria. E ele nem comprou a prestação, comprou à vista na época. Eu falei, o negócio é bom. Hoje ele recebe de aluguel nessa esquina dele aí, 45 mil. Onde ele tem um hotelzinho ali e tem a drogaria na frente. Então, um lote que eu vendi para ele, então, esse é um cliente que eu vou ter pro resto da minha vida. Claro. Então, esse eu acho que é a pegada da Riso. A Riso não especula com o mercado. E o prédio? Como é que foi o lance lá de qual? Do Setor Sul? Como é que no Riso Plaza? Não, no Riso Plaza foi uma coisa interessante também. Para quem não é de Goiânia, cara, é o primeiro prédio moderno até da hoje, capital. Até hoje. As faculdades estudam o projeto. Cara, é o primeiro, acho que é o primeiro que tem aquele elevador panorâmico, né? 88. Também, antes de ser moda, já tinha a bandeira do Brasil, tá até hoje lá também, bem mantida, né? Há 30 anos, cara, há 30 anos. Assim, sabe o Batman que ele botou o nome, ele faz aquele negócio lá do símbolo do Batman? O Leonardo botou o nome dele em cima do principal prédio da imobiliária, né? Isso é coisa de americano. Americano você vai ver. Não, nos Estados Unidos você vê Johnson, Chevrolet, Ford, Smith Wesson, são só nome de famílias. Sim, claro. Então, quem sabe o que faz, assina. Não precisa ficar procurando nada diferente, né? Então, esse foi o lema. Então, a gente nunca foi de comprar. E como é que foi a história do Riso Plaza? A história do Riso Plaza foi uma história muito interessante. Em 88, aprovamos o plano diretor. Então, dentro do plano diretor, dizia o seguinte: qualquer área acima de 2.000 metros quadrados em Goiânia poderia propor para o município um adensamento. E o município teria que ter uma comissão se aprovava ou não. Então, eu achava que naquela época o setor sul carecia de um prédio que fosse um expoente da época. É o primeiro prédio que tem paisagismo. Sim. É o primeiro prédio que você não tem colunas internas, é só estruturado, aquele apoiado só aqui. Então, se você tiver a oportunidade uma hora de ir no Plaza, eu convido você para conhecer o nosso escritório no último andar. A gente não tem colunas internas. Então, eu vi a cidade toda nascer ali. Então, o que nós fizemos? A área tem 2.400 metros, propusemos aquele projeto, todo mundo achou que era inovador, achou que a gente não iria fazer o prédio, que é isso, aquilo outro. E nós levamos simplesmente 4 horas para vender o prédio todinho. Eu fui em pessoa, falei, estou fazendo esse prédio por preço de custo, não sei nem o preço que vai ficar. A fração ideal custa tanto, você quer entrar? Quero, 2 andar, 3 andar. Fechei em 4 horas. Aí nós ficamos com extremos, as lojas e a cobertura. Sim. O resto a gente comercializou para poder fazer o prédio. Mas é um prédio que nos custou $2.100.000. E só pegando um gancho, Fábio, porque a Riso hoje o carro-chefe dela é o loteamento popular, né, onde ela é líder de mercado, mas lá no começo da década de 80, quando foi fundada ela de locação, mas ela fez muitas incorporações também, né? Também. Fizemos 40 incorporações. A cereja do bolo é o Riso Plaza, mas fez várias incorporações. Eu não sabia. Onde eu moro, está aí no setor, na rua 1, setor oeste, somos líderes. Nós temos 3 prédios na rua 1, na rua 3 nós somos líderes, na rua 7 eu sou líder, na rua 5, setor oeste eu sou líder. E a lógica era completamente diferente, né? Da incorporação. Mas eu fazia incorporação por preço de custo, eu não garantia preço. Porque a inflação era monstruosa, nós tínhamos credibilidade. Porque é uma coisa muito louca. Então, quando o pessoal vê com esse modelo associativo falando como se estivesse falando da coisa mais moderna do mundo... Não existe nada de moderno. Então, o que a gente fazia assim, na época, nossa, ainda era pior. Por quê? Eu apresentava um orçamento hoje, no fim do mês ele era o dobro.
Porque a inflação era 80%. Era pior. Então os caras que compravam, você está roubando, que não é possível, aquele negócio de ir administrando. Né? Então é a coisa mais desgastante. Então, basicamente, cara, você administrou egos e famílias ricas. Você administrou na incorporação, fazendo a incorporação com preço de custo. Dependia do mercado. Então, a tua vida inteira você foi um bom cara de inteligência emocional, de eu saber acho chegar que de saber a inteligência não só um bom vendedor, emocional. né? Mas, a gente não vendeu, a gente surfava na onda que existia. 78 a 88, a 85, o poder de compra estava bom. Depois chegou a inflação. Chegou uma coisa... Era outra coisa que eu ia falar. Você passou por muitas crises. Por muitas crises. Tabrita, arrebentou com o mercado de loteamento. Aí só existia o mercado de incorporação por preço de custo, que também não podia garantir o preço. Claro. Senão eu quebrava. Várias incorporadoras quebravam. Vendeu e não conseguia fazer o prédio. Sim. Então, a inflação galopante. Então, a gente fez incorporação nesse período, mas sem garantir preço. Só por administração, o Riso Plaza e todos os outros prédios que fizemos. Sim. E quando nos investamos em fazer incorporação, fizemos 4 prédios, 3 nós fizemos com recurso próprio e 1 nós tomamos financiamento. Esse 1 que eu tomei financiamento me comeu os outros 3. Para você ter uma ideia. Saí do mercado de incorporação 0 a 0, achando ótimo. Depois de ter incorporado 40 prédios. Pô, se esse cara ganhou com 40 prédios, ficou rico. Não fiquei nada. Saí no 0 a 0. Mas eu tô falando assim porque, por exemplo, eu vejo aqui a história do meu sogro. Meu sogro, ele foi sócio de uma imobiliária que chegou a ser muito grande dentro da cidade, que é a .com Imóveis, e ele teve no ramo de lançamento durante mais de uma década. E, cara, eu vi já cada história de incorporador, porque também tem... Né, tem não sabe o que é? A incorporação é uma coisa muito interessante. Você se fascina por ela. E o mercado goiano é muito inteligente. Os incorporadores atuais de Goiânia são muito inteligentes, porque eles conseguiram, inclusive, dominar o preço do metro quadrado de permuta de terreno. Sim. O que era caro, que é o terreno, ficou barato. Porque eles, com a conta que eles fazem, que só paga uma vez, aquele negócio, e o cara do terreno não tem opção, porque tem prédio do lado, ele tem que pegar, tem uma coisa ou outra. Então, eu acho que, inclusive, todos os terreneiros, tá aí uma coisa, todos os terreneiros que têm terras boas, que não tiver um profissional do lado, e se ele fizer negócio... Pode chamar, né? Pode chamar, porque é o seguinte, ele está fazendo um péssimo negócio. Porque se você for fazer uma taxa de permuta normal, porque aqui em Goiânia acontece o seguinte, ele paga na área uma vez... O terreno, se você tem 2.000 metros, ele te dá 2.000 metros já era construído. Só que ele compra mais-valia e pode construir 8 vezes mais do que pode. E continua te pagando 1. Então, um terreno que normalmente a gente fazia uma permuta de 25%, hoje ele sai por 11% no Marista. Nessa nova modalidade. E ainda tem, com os prédios hoje já mais verticalizados e tudo mais, mais adensados, segurando então, o máximo possível de terreno. Negócio. E eu acho isso interessante, eu acho que isso é um negócio interessante. Eu não sei como que vai ser a gestão desses prédios a médio e longo prazo. Porque a gente está no limite do adensamento que a gente já teve nessa cidade. Não é nem adensamento, eu estou dizendo do custo. Porque muitas unidades geram muito custo, mas gera muito reparo, gera muito fundo de condomínio que nenhum condomínio de Goiânia tem, os 10%. Um prédio precisa ser refeito a cada 10 anos. Sim. Entendeu? E na hora que chegar na vida útil deles mesmo, assim, a vida média, né, ali de 50, 60 anos, ele realmente... Então eu acho que... Então as habitações hoje normais, isso que eu falo para você, que a gente fica do mundo, para saber a tendência. A tendência do mundo hoje é uma preocupação energética. Você vê, a energia representa 40% do custo de um condomínio. Sim. Às vezes 50%, às vezes 60%. E esses prédios que têm velhos elevadores vão custar muito. Então, o que acontece? As pessoas vão mais para horizontal lá fora porque é mais barato. A iluminação e a ventilação são quase que naturais. Entendeu? Então, esses itens, com o tempo, ficam inadministráveis. E o custo do aluguel reflete, porque você não consegue alugar porque o condomínio é alto. E não acompanha, entendeu? Eu gostei muito dessa tua observação de falar, eu segui as tendências, porque essa também é uma questão que eu acho que às vezes aflige muitos profissionais e que não deveria ser, porque, cara, o mercado ele é tão grande, mas ele é tão grande, que você falar assim, não, eu vou controlar o mar, é uma coisa meio... Ridículo. É meio ridículo. Estamos aqui de passagem. A gente navega nisso, né? Então, muita gente me pergunta, e quando o mercado muda? Eu falo, cara, quando o mercado muda, eu mudo, pô. Eu já mudei de mercado tantas vezes. É isso aí, não, e você é clássico. No meu caso, por exemplo, eu digo que eles vão ser porque eles têm ferramenta para isso. Na nossa época não existia.
Mas percebeu, por exemplo, quando eu comecei mercado imobiliário, o chique era a Avenida Anhanguera, Galeria VIP. Sim. Quem tinha lote na Avenida Anhanguera era o mais rico. De lá passou para a República do Líbano. A Avenida Anhanguera hoje é uma avenida central, é como se eu estivesse naquele centro de São Paulo ali. Avenida São João. Talvez uma Avenida São João, alguma coisa desse gênero, e está bem envelhecido já hoje. Né? E é preciso um retrofit. Mas eu quero dizer o seguinte, então, Anhanguera, depois República do Líbano, depois C36, e assim vai indo. Mas isso não é contínuo. Daqui uns dias você vai ver essa GO aqui, vai ser o coqueluche. Esses malls que estão vendo nessa região aqui vão ser os coqueluches, que você vai chegar com o seu carro e na loja que você quer. Ninguém quer ir num prédio que você pega o elevador para ir para o térreo, do térreo você pega outro elevador, dá outro CPF para subir para cima. Ninguém vai fazer isso. Entendeu o que eu estou dizendo? Essa é uma coisa que não existe mais. Essa pandemia fez a gente entender que isso é uma coisa obsoleta. Eu posso fazer um call, posso interagir. Porque a valorização dos condomínios e tudo isso está... Então, a pessoa vai ter muito home office. Então, vai mudar todos esses conceitos. E o público popular, que é o público carro-chefe de vocês? O público popular hoje, eu diria para você que ele está desassistido. Porque os financiamentos, como você diz, eles estão reservados, não estão acontecendo em grande escala. E para o médio e alto, ele está comprando porque ele não acredita na rentabilidade que ele estava tendo. Ele viu o dinheiro dele, não está rendendo nada. Então, meu dinheiro está rendendo 3%, a inflação está 4%, estou perdendo 1%. Então, eu vou imobilizar. Sim. Vou desfazer do dinheiro, entendeu? E isso que aconteceu. Então, média e alta renda, nós não temos produto. E na baixa renda, os loteamentos tradicionais nós não estamos vendendo. E o que nós vamos vender são unidades prontas daqui para frente. Esse é o mercado. Esse é o movimento hoje, é vender... Então eu vou vender um lote para o cara, eu vou vender o lote para ele. Você quer comprar um lote? Quero. Mas eu quero saber se ele tem renda para pagar o lote e a casa. Porque se ele não tiver, eu não vou vender o lote. Porque eu só estou adiando o meu problema. Sim. Entendeu? O que eu quero dar para ele é uma moradia digna. Mas mesmo os loteadores maiores, você vê, a Alphaville teve aquela valorização imensa, né? E depois a depreciação foi gigantesca também, porque é muito difícil para eles terem rentabilidade. Não é verdade. Você vai pegar a Alphaville, como você tem a Alphaville aqui em Goiânia. Não, eu não digo o empreendimento, eu digo a empresa. Não, né? mas a Alphaville, eu quero te dizer. Essas empresas que fizeram a Alphaville, o que a Alphaville fez? Lá em São Paulo, na região de Campinas, eles eram conhecidos, coisa e tal, é um modismo. Aí vieram para as capitais e pegaram as melhores áreas. Sim. Com o nome de São Paulo, com banco atrás, fazendo a obra, coisa diferente, falando uma linguagem diferente. Nós nem comprávamos muito esse enlatado nessa época. Aí ele chegou e fez os grandes loteamentos na cidade, não deu erro. Quem comprou no Alphaville aqui, Goiás, ganha muito dinheiro, comprou a 150, hoje é 2.500 metros. Então ganhou muito dinheiro, todos esses condomínios de Goiânia. Aí o que eles fizeram? Não satisfeito com eles lançaram terras de Alphaville. Sim. Sabe, jardins também, várias as coisas. Não é verdade que todos os jardins vão ter a mesma valorização. Claro. Não é verdade que todos os Alphavilles vão ter a mesma valorização. Claro. Quem comprou terra de Alphaville deve estar arrependido até a 5ª geração. Você está entendendo? Agora, quem comprou Alphaville aqui está rindo até a 5ª geração. Sim, claro. Então, cada caso é um caso. Por isso que eu estou dizendo que... Vendeu no hype, né? No hype. É o que eu estou dizendo. Então, aí não vendeu, ele empurrou uma venda. Mas não vende de novo. Não vende de novo. Não vende então, o que eu estou querendo dizer, o mercado não é assim. Eu vendo para o pai, para o filho e depois para o neto e para o Espírito Santo. Mas por exemplo, hoje a gente vê players como o Jardins da FGR aqui, que pegou muito esse modelo de Alphaville e tudo mais, e eles também já estão partindo para incorporação. Não, a FGR é um caso à parte, uma casa à parte, porque eles ganharam na velocidade de aprovação. Eu sempre costumo dizer isso. Então, aquilo que me custa 5 anos para aprovar, para a FGR custa 5 meses. Entendi. Custava. Porque há uma influência muito grande de poderes, entendeu? Sim. Nesse processo aí. Então, para eles é fácil atropelar todos os processos, pegar as áreas e fazer o que eles fizeram. Mas você vê que não é todos os jardins também que tem valorização. Você olha o jardim deles aí, aqueles outros ali, espanhóis ali em Senador Canedo, eles partiram o quê? Para fazer casa. Então eles estão querendo vender casa com negócio. Mas porque só o lote não vende mais. É uma tendência também natural. É uma evolução natural. Eu digo, até Alphaville, por exemplo, também, na hora que eles foram debriefar, foram analisar direito mesmo a parte financeira, eles falaram, cara, essa conta não fecha, porque não tem tanta área para onde ir e a rentabilidade não é tão alta
dentro do lote, né? Então, acho que essa revisão vai ser uma revisão natural para todo mundo, para todo o mercado. E né? outra coisa, aquela parceria que se fazia antigamente, hoje vai ser difícil, porque o custo de implantação de um condomínio é muito alto. E as exigências do município são muito grandes. Entendeu? E se não bastasse isso, o tempo de aprovação é fundamental. Eu advogo que os loteamentos, essas coisas, os empreendimentos deveriam ser aprovados tudo online. Claro. Porque se a prefeitura aprovou, entra dinheiro. E se entra produto para fazer, ela tem o que fiscalizar. Aqui não. Aqui fiscaliza antes da coisa acontecer. Você entendeu? É o único lugar do mundo. Não tem dinheiro as coisas aqui são inversas. Aqui no Brasil... me adianta aí, né? Me adianta aí. Aqui no Brasil, se eu quiser sair com o bolso cheio de diamante, eu saio. Ninguém me fiscaliza. Uhum. Agora, se eu entrar com o iPad, eles vão lá e tomam o meu iPad. Uhum. Leonardo, e como é que foi esse movimento que você estava me falando também, de passada de bastão das gerações que você acompanhou? Você era o cara mais jovem acompanhando essas pessoas que eram eu tinha 20 anos lidando com garotos de 75. É mais ou menos assim. E como é que foi essa passagem? Você, assim, eu digo, a tua experiência com os sucessores? Com os sucessores. Não, geralmente foi boa e também não. No caso especificamente dos... E como é que isso reflete hoje no que você está fazendo? O Rafael está aqui reflete, foi um ensinamento que eu tive, como que eu quero tocar o negócio. Uhum. Para você ter uma noção, a Riso tem 44 anos de existência. Há 22 anos, a Riso tem um conselho de gestão. Há 22 anos que eu não assino um cheque na Riso. Há 22 anos eu vivo de dividendos da Riso. Há 22 anos que a Riso não paga a minha secretária. Não paga o meu carro, não paga a minha gasolina, não paga meus almoços, minhas festas. A Riso me paga dividendos. E eu, se você perguntar para mim se eu quero outra vida, eu não quero. Entendeu? Por quê? Porque eu acho que uma empresa são as pessoas que trabalham na empresa. E se essas empresas têm um ambiente de trabalho onde ela sabe que quem fundou a empresa não tem o direito de chegar ali e fazer um vale, elas vão respeitar essa empresa. E passa para os filhos também. E passa para os filhos também. A gente começou no chão de fábrica. No chão de fábrica, exatamente. Então, o que acontece? Não tem vida fácil. O que é ser empreendedor? É você fazer, pagar quem contribuiu, trabalhar com você primeiro. E se sobrar, você come. É verdade, é aquele negócio, né? A gente, e todo corretor, ele é um empreendedor também, né? Cada corretor é um empreendedor, isso é um ensinamento para o corretor. Por exemplo, eu nunca tive uma CLT na minha vida, nunca assinei uma carteira. Eu também nunca tive. Então, eu tenho orgulho disso. Nunca tive um 13º, uma férias. Não, também nada. Então é o seguinte, e vou dizer para você, eu sou o cara que mais tem o tempo do mundo. Tem liquidez? Tem liquidez, porque eu nunca gastei tudo que eu ganhei. Sempre fiz um PGLB forte. Uhum. Entendeu? Então, minha relação com o dinheiro, se você me perguntar, nem eu sei que eu tenho. Eu tenho uma secretária que ela faz isso para mim. Eu preciso disso? Não preciso. Mas acontece, se eu não preciso, eu estou deixando de ter um emprego a mais. Socialmente, eu não vejo isso bem. Sim. Entendeu? E eu parto do princípio que o dinheiro tem que circular. Sim. O dinheiro não pode ficar parado. Porque senão a economia não gira. O empreendedor quer mexer o doce, né? Exatamente. Senão não tem empreendedor, não tem doce. Uhum. Então seria muito ruim. Então, 22 anos atrás, vocês já começaram a fazer... Mas o Rafael tem quantos anos? 27. Então já estava prevendo já a passagem do bastão desde esse tempo. Já. Ele chegou, ele foi trabalhar aprovação do loteamento, depois ele passou por todos os setores da empresa. Você e a sua irmã também, né? Com 17. Começou a trabalhar com 17, 2012. A minha irmã Gabriela começou com 17 também, depois ela foi estudar fora e voltou. A Vanessa começou um pouco mais tarde. A Vanessa começou como corretora já na minha equipe. Que é um movimento que eu também tenho visto muito dos empresários, preparando cada dia mais essa geração mas também. Preparando no sentido de conhecimento e não preparando para ser sucessores do próprio negócio. Porque o próprio negócio, a administração do negócio é muito complicada. Sim. Quanto menos paixão ela tiver, melhor. Ela ser racional. Porque lida com números. E como é que pode ser não ter paixão por um negócio fundado pelo seu pai que carrega o seu sobrenome no alto do prédio? Como é que eu estou fazendo essa pergunta porque a minha primeira empresa quebrou.
Minha mãe abriu uma agência de turismo, eu trabalhei durante 10 anos, minha vida adulta virou em cima disso, mas eu sofri muito quando a gente teve problemas. E um dos erros que eu cometi foi que eu demorei muito para reagir e para fazer essas coisas, porque eu tinha essa paixão com um negócio. E é muito difícil para o empreendedor não ter essa paixão. Como é que faz com uma marca tão forte, com uma coisa assim, para não ter essa paixão? Eu tinha o nome Leonardo Riso. Tirei o Leonardo, ficou o Riso. Meu sonho é ficar só os dois E. Não é nada disso. É porque eu acho o seguinte, não pode ser eu. A empresa não sou eu. Sim. Eu fundei a empresa. A empresa é as pessoas que vão trabalhando na empresa. Então a Riso, por exemplo, já nasceu dentro da Riso 122 crianças. Isso para mim é a minha melhor alegria. Eu sempre trabalhei com 80-20, 20 homem, 80 mulher. Assim, percentualmente, entendeu? E mulher tem aqueles problemas 6 meses engravida, eu acho isso uma solução. Sim. Porque ser mãe é uma coisa divina, que traz responsabilidade, traz disciplina. E não me arrependo nem um pouquinho. Então, o que acontece? Quando você toma essas decisões, eu vejo o seguinte, por ser gestor de bens, eu já vi pai brigar com filho, filho negar pai, famílias brigarem por causa de bens, coisa e tal. Então essa coisa ficou muito traumatizado na minha cabeça. Você estava dentro da sala onde acontecia essa briga, Acontecia essa briga todinha. Então eu falei, eu não quero deixar isso, eu não vou deixar problemas. Então a empresa eu fundei, mas a empresa não me pertence. A empresa pertence ao mercado, às pessoas que trabalham. Eu não tenho o direito de usar a empresa para fins que não sejam do que ela foi concebido. Entende? Então a empresa não pode pagar minha vaidade de querer ter uma Mercedes, de querer isso. Se ela tiver condições de me dar rendimentos para me comprar, ótimo. Se ela não tiver, paciência. Como se fosse um pai mesmo. Uma empresa é um pai. Então o que acontece? É assim que eu toco, é assim que eu quero que os valores deles sejam. Porque eu acho que, de uma certa forma, a gente vai deixar muita coisa. Vai deixar muita coisa por fazer. Sim. Eu acho que o que a gente tem hoje... Só no começo. Só no começo. O que a gente tem hoje de áreas para implantar dentro de Goiânia, eu diria para você que é coisa assim de perder de vista. Estou falando de 50 anos mais. Então, se a gente for concentrar só em fazer o que a gente tem que fazer. Entende? Sim. Então não tem por que ter essa preocupação. Ah, não, aqui assim, eu quero saber. Tem um orçamento, tem lá todas as regras estabelecidas, todo mundo sabe o que tem que fazer. Uma gestão baseada em orçamento é uma questão fundamental. Às vezes eu vejo, porque eu falo muito com os corretores, de que o cara pode ter grandes resultados, e aí uma coisa que a gente vê é os corretores sem entenderem essa dinâmica de que quando você chega lá no sucesso e começa a ter mais caixa, não está tudo resolvido, muito pelo contrário. Você fica muito mais preso no orçamento. Tem outra coisa que eu aprendi. Eu não conheço empreendedor nenhum que tem dinheiro suficiente para empreender o que ele quer. Isso é verdade. Não conheço, nunca vi. Eu nunca vi, não é aqui não, em qualquer lugar do mundo. Sempre que eu encontrei um bilionário, ele tem um projeto que custa bilhões. Você entende? Então, o empreendedor é insaciável. E essa é a determinação. Então, quando você está querendo produzir, querendo fazer, e se você não puder preocupar em ter, a coisa flui. É só você ter paciência e tempo. Step by step. A coisa, você vai no pódio. Não pode ser no pódio de uma feira brusca, porque lá venta muito. Se você não estiver acostumado com o vento, você não vai conseguir ficar no topo. Entendo. Você está entendendo? Então, é a coisa do dia a dia que vai ensinando. Obrigado, Leonardo. Cara, prazer falar contigo. Obrigado, Rafael. O Rafael pouco falou, né? Pouco falou. E eu falei por ele. Eu já sabia. Mas é o seguinte, é que é muito interessante. Eu sou encantado pelo trabalho, sou a pessoa mais feliz do mundo por ter a família que eu tenho. Não fui forçado. Nenhum deles foi forçado a trabalhar na empresa. Eu mesmo mudei para a Espanha porque um filho meu joga bola, minha filha foi comigo. Ficamos lá 4 anos na Espanha em cima disso, eu buscando conhecimento. Imagina você um dono de imobiliária podendo morar em Madrid e aqui. Sim. Né? Então, sou muito feliz por tudo. E eles terem gostado do que eu faço, do que eu iniciei. Porque o que eles fazem outro é totalmente diferente do que eu fazia. Mas é a mesma coisa. A batata frita é a mesma. O processo dele de fritar a batata, que tem menos óleo, menos colesterol, a batata é mais crocante e mais saborosa. Então,
que com o tempo ele aprendeu a fazer esse arroz com feijão do mercado imobiliário com ferramentas que dão mais estabilidade, segurança para quem está comprando. Porque realizar um sonho é comprar um imóvel. E você vai ajudar uma pessoa a realizar um sonho, tem que ser um sonho brilhante, senão ela não precisa de você. Então, essa é a maior responsabilidade que eu acho que eu deixo para os corretores. Eu já estou vendo esse movimento o tempo inteiro, né, com a fundação, com tudo que vocês estão fazendo. Né? Porque a gente tem que ter orgulho do que a gente fez, do que a gente faz e do que a gente fará. Eu costumo dizer, quem é rico é quem dá ou quem tem? Eu acho que é quem dá. Quem tem o desprendimento de poder acreditar nas coisas e querer fazer um mundo diferente. Eu acho que essas pessoas são os que me fascinam. São esses doidos que me fascinam, porque eu costumo dizer que doido é quem não é doido. Porque senão você não consegue fazer nada, se você for analisar dentro da lógica. E outra coisa que eu quero dizer, não tenham medo de copiar nada. Olha o que estão fazendo, veja o que você pode fazer melhor e venda isso. Sim. E amanhã o que você pode fazer melhor? Venda isso. Esteja sempre se vendendo. Sim. Assim como a galinha que bota e canta, e galinha que bota e não canta, o ovo é do tio. É verdade. Entendeu? Foi um prazer. Prazer é meu. E negócio do mercado imobiliário mesmo, se você quiser saber, é o Rafael. Uhum. Ele hoje, ele sabe muito mais do que eu, preço, porquê das coisas. A gente vai ter que marcar outro, né, Rafa? Mas, pessoal, muitíssimo obrigado pela participação eu que agradeço muito de vocês. E muito obrigado a você também, que está nos assistindo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.